dia, meus irmãos, nós estamos aí estudando essa lição maravilhosa. Como era a vida da igreja primitiva, né? Quando nós estudamos a respeito aí da cura do coxo, como as pessoas se aproximaram de Pedro e buscavam aí, né, a solução para os problemas dele. O que eles iriam fazer, né, para ter essa vida de adoração, essa vida junto à igreja primitiva. E aí surgiu também a oposição. E eu convido você a ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versos de 1 a 18. Então, com o poder do Espírito Santo na vida deles, surgiram surgiram adeptos e opositores. Entre esses opositores, havia os líderes da igreja daquela época, que eram os saduceus e os fariseus. Eles não eram simpatizantes entre si, mas Cristo passou a ser o inimigo comum entre eles. E os saduceus e os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam em anjos. Os fariseus não acreditavam na obra de Cristo, né? Então, eles se começaram a opor, né, a igreja primitiva. E eles opunham porque eles viam que o final da doutrina deles, aquilo que eles ensinavam, estava no fim. Porque os apóstolos, cheios do poder do Espírito Santo, eles reconheceram isso. Eles não eram humildes, né, para aceitar e para mudar de vida. Mas eles viam essa nova fase da igreja cristã, né, como uma ameaça aos seus ensinos, à posição que eles ocupavam. Oxalá, se eles aceitassem a mensagem, a igreja seria ainda mais forte. Mas, pelo contrário, eles aceitaram ficar do lado do inimigo e começou a dificultar com relação à vida dos primeiros conversos, a vida da igreja primitiva. E eles começaram a prender o Pedro, né? Mandaram que eles calassem a boca, né? Isso é interessante. E Ellen White, ela fala que nós vamos sofrer isso também, quando a igreja verdadeiramente buscar o poder do Espírito Santo, buscar a consagração. E ela fala assim, sabe por que hoje a igreja ela não está sendo incomodada? Né? A única razão, ela diz, que para ser atormentado é quando a igreja ela muda o mundo. E a única razão para ela não ser incomodada é quando a igreja se conforma com as normas do mundo, né? Então, ela não suscita oposição. Então, para a igreja suscitar oposição, ela tem que ir contra os ensinamentos do mundo. A religião que em nosso tempo prevalece, diz ela, não é o caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo hoje é aparentemente tão popular no mundo. Olha só, hoje a necessidade de um revivamento na fé e buscar o poder que a igreja primitiva tinha. Aí sim, quando nós fizermos isso, o espírito de opressão, ele revivará. Aí vai reacender as fogueiras da perseguição. Grande Conflito, página 48. Qual é o termômetro da igreja santa? O termômetro de uma igreja santa é uma igreja que cresce, é uma igreja que vai contra o sistema do mundo, né? E essa igreja, quando ela cresce, ela também atrai a oposição, ela atrai a perseguição, ela atrai a fogueira das perseguições, né? Do martírio. E a igreja hoje está calma, está muito popular. Isso significa o quê? Que a igreja precisa melhorar. Eles foram presos, eles foram interrogados, mandaram que eles calassem a boca, mas Pedro foi corajoso, com intrepidez, né? E isso que causou todo esse impacto foi a cura do coxo, e não tinha como eles negarem, porque o coxo estava ali, né? Aí o que eles tinham que fazer? Mandar que eles calassem a boca. E Pedro e João, né,
falou uma coisa fantástica. Eles não tinham medo, eles tinham o poder do Espírito Santo. Eles falaram assim: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E arremataram: não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Que maravilha, né? Não podemos deixar de falar, né? O mundo, ele deve ser advertido, gente. E nenhuma alma deve ficar satisfeita com um conhecimento superficial da verdade. Muitos terão que se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante dos doutos da terra, para responderem por sua fé. Eu estou falando isso, é uma citação de Ellen White, lá no Fundamento da Fé Cristã. Ela fala que quando a igreja, essa igreja ela vai triunfar, essa igreja que hoje está se conformando com o mundo, alguns vão buscar o poder do Espírito Santo. E essa igreja vai atrair muitas pessoas, mas vai atrair muita diversidade, como foi na igreja primitiva. E muitos cristãos serão perseguidos, serão levados às cortes, diz ela. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Você não pode deixar só para o pastor estudar, meu querido irmão. Você não pode deixar só para o líder estudar. A responsabilidade de estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, é uma responsabilidade de todos nós, de cada alma, para que a gente não possa passar vergonha. Tem pessoas hoje que passam vergonha no mundo porque não sabem defender a sua fé, não sabem estudar a Bíblia para responder às inverdades que são espalhadas por aí. E ela continua: os que não têm, senão um superficial conhecimento da verdade, não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possui. Não sabe se defender da fé que possui. Ficarão confusos e não serão obreiros que não tenham que se envergonhar. Que ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de que pregar no sagrado púlpito. Às vezes a pessoa fala assim: não vou estudar a Bíblia quando sou pregador de púlpito. Não, você tem que estudar. Você tem que estudar para defender a sua fé. E defendendo a sua fé, você pode conquistar pessoas, né, para essa igreja que será triunfante, a igreja do sonho de Deus. E ela continua: não sabeis o que Deus pode requerer de vós. Não é vontade de Deus que ninguém permaneça na ignorância. Deus, ele não quer que você permaneça na ignorância. Ele dá para nós, está ao nosso alcance, né? Estão colocados a sabedoria e o conhecimento. Deus coloca ao nosso alcance, né? Deus coloca ao nosso alcance as verdades, a sabedoria, a tua palavra, a Bíblia. Meu irmão, estude a Bíblia para que você possa defender a sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda e que você possa ter essa responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém.